Oi, gente. Então, bora lá, que eu vou finalizar a leitura, né? Não é bem a leitura, porque eu não fiz uma leitura acompanhada com vocês, mas a explicação do livro da Rudina Scoll, Eu Soberano. Eu finalizei a última live, né, já entrando um pouco, né, nos assuntos que ela vai dissertar em cada capítulo. Então aqui eu vou dar continuidade para vocês. Eu falei, inclusive, eu lembro que eu falei para vocês que o melhor capítulo era o capítulo 2, para mim, especificamente, porque ela vai fazer ali toda uma discussão sobre essa generificação, como ela chama, né? Ela dá esse nome aqui para toda essa problemática dos estudos de gênero na atualidade, né? Onde que eles iniciaram, como é que eles foram, inclusive, subvertendo a ordem que já estava instituída, a ordem intelectual, digamos assim, né? Porque eles partem de determinados autores que ela demonstra, inclusive, a própria Rudina Scoll demonstra que eles não conhecem. Eu vou mostrar aqui alguns para vocês, né? Que os estudos atuais, eles não conhecem os autores clássicos. Eles não conhecem os conceitos, inclusive, que esses autores clássicos eles queriam trabalhar. É uma coisa bem interessante, né? Vou pegar aqui para vocês, por exemplo, o próprio exemplo que ela dá em relação ao conceito de desconstrução do Derrida, né? E ela mostra que eu vou falar disso daqui a pouquinho. Ela mostra aqui do que o Derrida de fato estava falando, né? Ao que ele estava se referindo e como é que esse conceito de desconstrução ele é utilizado, sobretudo hoje, e é verdade, de fato, nesses ditos estudos de gênero nas universidades, né? Isso é muito interessante porque enfim, você estando inserido ou não, acho que você já deve ter escutado algumas pessoas falando sobre desconstrução, né? É muito comum, por exemplo, quando pessoas que são acusadas de fazer alguma coisa politicamente incorreta, né? Então, uma traição, vamos supor, né? Uma traição, ou um comentário que é tomado como um comentário machista, sexista, enfim. É muito comum essas pessoas, obviamente, né, que vão ali se desculpar para a turba, né, para os ditadores totalitários ali daquela turba. É muito comum eles utilizarem o termo desconstrução. Olha, me perdoem, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu fui criado numa criação machista, patriarcal. É muito bizarro porque é sempre o mesmo discursinho furado, né, esvaziado de sentido, porque não se sente aquilo. Né? Não se sente, isso é uma realidade, não se sente aquilo, mas fala porque sabe que vai agradar a claque. Né? Posso pegar, inclusive, dois exemplos bem atuais para vocês, sobretudo vocês que acompanham aí essa cultura pop, né, Big Brother Brasil, etc. Eu vi que eu não acompanho, eu não assisto as porcarias, mas obviamente, enfim, você fica sabendo disso porque todo mundo assiste, né? Muito embora tenha caído muito a audiência, né, desses programas. Eu vi uma reportagem que estava dizendo que desde o Big Brother de 2022, o atual já estava com uma audiência menor em 20%, né? Então é algo, pelo menos isso está acontecendo, né? Porque não dá, bicho, enfim, é baixo demais. E aí, mas eu soube, obviamente, como todo mundo soube, que dois rapazes foram expulsos lá do Big Brother, acusados de assédio, alguma coisa assim, né? Enfim, eu não vou entrar no mérito da questão, mas bora lá. E aí, obviamente, que eles foram se desculpar, né? E é interessante porque a desculpa ela é padrão, porque já se sabe o que você precisa falar para que você possa fazer com que, enfim, a claque, né, fique satisfeita ali, etc. Muito embora eu sempre disse uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o Jordan Peterson, né? O Jordan Peterson diz que a gente nunca deve pedir desculpa para uma turba que está sedenta de sangue, porque elas não querem suas desculpas, ela só quer, enfim, o seu desfacelamento, né? Ela quer acabar com você, ela quer que você seja tornado em pó, né? Ela quer que você, enfim, fique ali humilhado, completamente, enfim, né? Sem possibilidade de volta, inclusive. Então, sobretudo, não peçam desculpas quando vocês estão certos, simplesmente porque tem uns idiotazinhos na internet tentando cancelar vocês. Não façam isso, porque, primeiro, porque vocês não estão errados, né? E segundo, porque eles não querem as desculpas de vocês. Ponto. Né? Isso aí é uma realidade. A gente só pede desculpa quando a gente de fato entende que a gente errou,
né? E precisa passar por esse entendimento, porque senão você está pedindo desculpa simplesmente porque o outro quer ouvir. Então, ainda que você tenha errado, mas se você não entende o que você errou, as desculpas elas são esvaziadas. E isso é algo interessante. Eu cresci escutando minha avó dizer, né, que ela odeia desculpa. Minha avó odeia desculpa. Ela diz que ela não gosta quando as pessoas pedem desculpa, pedem perdão. Perdão, ela diz que só se pede a Deus, né? Minha avó é muito religiosa, enfim. Mas desculpa, ela sempre odiou. Ela diz, não me peça desculpa. Vá e não faça mais a mesma coisa. Ou seja, modifique o seu funcionamento. Enfim, minha avó, ela é psicanalizada, mesmo sem selo, né? Porque é exatamente isso. Para que você fica pedindo desculpa se você vai voltar a fazer a mesma coisa? Não peça desculpa, vá lá e modifique, ponto, né? E, enfim, minha avó é uma filósofa contemporânea, né? Porque isso é real, de fato. Mas como, enfim, as desculpas elas são furadas porque não se entendeu de fato onde foi que cometeu o erro, se cometeu o erro ou não, só tá fazendo a desculpa, só tá pedindo a desculpa para que não tenha mais problema ali, né, com os ditadorzinhos da internet, né, os juízes da internet. Então as desculpas elas são sempre as mesmas, né? E a palavra, assim, padrão, né, ali no centro de tudo para essas desculpas esvaziadas me desculpe, eu errei, mas é porque eu fui criado numa cultura machista, patriarcal, né? Eu tô me desconstruindo, né? Eu tô em processo de desconstrução. Cara, isso é clássico. Mas enfim, a horda burra ainda cai nesse tipo de narrativa. Bem feito, né? Porque são burros mesmo, então tem que pagar com o próprio veneno, no final das contas. E aí, enfim, a Rotina Escola trabalha todas essas questões aqui. E o segundo capítulo, especificamente, ele é construído nessa base. Né? Ele é construído nessa base de demonstrar de que maneira essas questões de gênero elas foram iniciadas, como elas foram subvertidas e como elas, enfim, nessa modificação, né, dessa subversão, elas estão sendo apresentadas na atualidade. Então, primeira coisa, eu anotei aqui algumas questões no caderno, senão eu não ia conseguir, né, traçar um roteiro para poder finalizar a live hoje, mas que eu vou trabalhar com vocês, porque, enfim, eu acho que são interessantes de fato do que tem ali, né, em cada uma delas. E eu vou lendo algumas passagens também que são interessantes. Então, bora lá, vou começar do começo, obviamente. A Rodinesco, lá no capítulo 2, ela traz, né, inclusive, né, o motor inicial do capítulo, né, que se chama Galáxia do Gênero, começa com a Simone de Beauvoir, né, ali em 1949, com a tese Não se nasce mulher, né, ali no Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. A Rodinesco, no entendimento dela, que é algo, enfim, que a gente pode questionar, mas eu acho que o entendimento dela é bem acertado, inclusive de todos os autores, claro, com exceções de interpretações e leituras, tá? Mas eu vou explicar o que eu tô querendo dizer para vocês. Mas a Rodinesco, como eu já disse para vocês, ela diz que os autores atuais e contemporâneos, eles não entenderam e não conhecem os autores clássicos que deram origem, inclusive, para isso que eles pensam hoje, a ponto de modificar completamente as teorias que já foram trabalhadas. Ela vai fazer isso com todos os autores e de todos os capítulos, né? Então ela vai falar aqui, por exemplo, eles não entenderam Simone de Beauvoir, eles não entenderam Foucault, eles não entenderam Freud, enfim. Ela vai falar que eles não entenderam o Fanon, César, enfim. Ela vai pegar ali todos os autores de maneira geral em cada capítulo, né? Fanon, César, ali com raça, e Freud, Foucault, Beauvoir ali com a questão da sexualidade, né, com sexo. E aí ela vai mostrar que se parte de um entendimento para que a gente consiga chegar, exatamente isso que eu anotei aqui, né, para que a gente consiga chegar a um radicalismo identitário, a ponto inclusive de determinados preceitos eles serem excluídos. Então a Rodinesco vai mostrar, por exemplo, daqui a pouquinho eu vou ler as páginas para vocês, mas ela vai mostrar, por exemplo, como tem algumas questões que vão se repetir, né? Assim como eu posso ter pessoas completamente extremistas, vamos supor aqui, né, do lado da direita, até mesmo do conservadorismo, o que é um problema, porque a própria noção, de fato, de conservadorismo é uma noção que não permite extremos.
Se você é um extremista e se intitula conservador, já tem alguma coisa ali completamente equivocada, né, no final das contas. Mas, enfim, não entrarei nesse mérito especificamente porque não é o mérito da autora. Mas ela diz que isso vai se repetir. Então, o que ela demonstra, por exemplo? Que a própria questão da sexualidade, ela foi perdida a partir dos estudos de gênero. Como assim? Que não se fala mais em sexo, não se fala mais em sexualidade, se fala agora em gênero. Né? Então, quer se modificar a própria palavra. Vou mostrar daqui a pouquinho em qual página ela faz isso, porque eu vou ler exatamente o parágrafo. Mas se modifica a palavra porque a palavra, ela é ingrata àquilo que se quer fazer. Né? Então, a palavra desde sempre, ou seja, ela está tentando dizer que a sexualidade desde sempre ela foi atacada. E ela continua sendo atacada por esses que supostamente querem uma liberdade sexual abrangente, né? Querem uma modificação supra-sexual, e que no final das contas eles não são tão diferentes daqueles que querem simplesmente silenciar a sexualidade como se ela fosse celestial. Né? Ou seja, os espectros eles vão se aproximar de alguma maneira, ainda que com bases distintas. Então bora lá que eu vou começar aqui com as leituras das páginas. Na página 31, eu coloquei aqui, deixem só pegar que são muitas marcações, mas eu vou conseguir ler todas agora que eu vou finalizar finalmente essa live. Na página 31, a Rodina Escola vai começar, ainda é no capítulo 2, tá? Só para fazer com que vocês se situem aqui. Na página 31, a Rodina Escola vai mostrar essa modificação da esquerda nesse entendimento, né? Nesse entendimento em relação à sexualidade, em relação ao gênero de maneira geral. Então, ela diz o seguinte aqui. À medida em que o mundo deixava de ser bipolar e que o fracasso das políticas de emancipação baseadas na luta de classes e nas reivindicações sociais tornava-se cada vez mais evidente, o engajamento em prol de uma política identitária substituiu a militância clássica, sobretudo no seio da esquerda norte-americana. Ela estava falando daquilo que eu acho que inclusive eu citei para vocês na última live, né, que a esquerda hoje ela não se preocupa mais, em sua maior parte, né, com as questões que envolviam, por exemplo, o proletariado, né, os trabalhadores. Hoje a esquerda é uma esquerda identitária que trabalha essas pautas identitárias em todos os âmbitos, sexual, né, de gênero, de raça, enfim, em todas essas pautas identitárias que hoje se apresentam. Foi na mesma época que os progressos da cirurgia permitiram, cirurgia de redesignação sexual, tá? Mudança de sexo, permitiram que se pensasse a questão do gênero não em termos de subjetividade, ou seja, não em termos de reconhecimento de si. Né? Então, olha, eu nasci com sexo biológico masculino, mas eu não me reconheço dessa maneira, não era mais disso. Inclusive que esses avanços, né, tecnológicos das cirurgias estéticas proporcionavam, né? Mas de intervenção direta sobre o corpo, conforme testemunham duas experiências radicalmente distintas, mas ambas reveladoras dessa transferência. De um lado, um delírio conduzido à abolição do sexo, de outro, uma reflexão construtiva sobre a possibilidade de novas relações entre o sexo e o gênero. E aqui ela vai falar, obviamente, a partir desse momento, do John Money, que eu já falei para vocês na última live, então eu não vou prosseguir aqui sobre isso. Mais adiante, a Rodina Escobar vai falar na página 38, aqui, 38, a respeito daquilo que eu estava falando sobre, enfim, agorinha com vocês, sobre o ódio à sexualidade, que vai se apresentar em todos os espectros no final das contas, né? O que o Freud estava certo. Isso é muito importante, né? Porque demonstra, de fato, a assertividade do Freud em relação à própria sexualidade. A sexualidade ela é não grata em todos os ambientes, para todos os sujeitos. E a Rudinesco demonstra isso. Porque fica parecendo, por exemplo, que a sexualidade ela só é atacada por aqueles extremistas puritanos moralistas, né? Que também se tem. Não, criança não tem sexo, né? Criança não tem sexualidade, né? Criança é um ser celestial e etc. Então a sexualidade ela é instintual, né? Então se você nasceu com órgão genital tal, você só pode funcionar através disso.
do outro lado, se mostra também esse radicalismo, só que com um intervencionismo arbitrário, ou seja, com uma necessidade de subtrair, no final das contas, a própria base, né, sexual, e também de eliminar essa discussão em relação à própria sexualidade, colocando tudo como uma questão de gênero. Ou seja, a sexualidade está constantemente sendo atacada de um lado ou de outro. E a Rodina Scott diz o seguinte: e atualmente, bom, eu vou pegar desde o início para vocês não ficarem perdidos, né? Cisgênero transformou-se então no antônimo de transgênero, termo que define as pessoas que não se reconhecem no corpo que lhes foi designado no nascimento, o que supõe, aliás, segundo elas, que a anatomia seria somente uma construção e não uma relação biológica, pois o sujeito teria o direito de reconhecer-se nela ou não. Em outras palavras, a invenção da terminologia funciona como uma declaração de guerra à realidade anatômica, em prol de um imperativo generificado. E atualmente ela se impôs como uma nova norma, pois o adjetivo generificado substitui cada vez mais o adjetivo sexuado nos discursos cotidianos de jornalistas, políticos e até juristas. Pode-se dizer que, mais uma vez, o sexual, a sexualidade, o sexuado, em suma, tudo aquilo que é ligado ao sexo foi banido em favor de um puritanismo. Aqui também há um puritanismo, né? Que não quer mais ouvir falar de sexualidade sob pretexto de que a palavra remeteria a uma escandalosa biologia da dominação masculina, o que, no entanto, não é o caso. Logo em seguida, ela vai falar, e eu vou ler essa parte aqui todinha para vocês porque ela é muito importante, né? Das loucuras inquisitórias, é esse o nome que ela dá para esse tópico aqui em relação aos gêneros. E aí eu vou ler, enfim, na página 39, ela completa porque ela é muito importante de fato. Olha só o que a Rodina Scott fala sobre o radicalismo, né, das feministas e do identitarismo de uma maneira geral. Ela diz o seguinte: nessa perspectiva, uma parte do movimento feminista vai acabar se mostrando hostil às liberdades fundamentais em matéria de costumes. É a esse feminismo que se associam, em geral, as adeptas da releitura moral ou politicamente correta das obras de arte, o que leva inelutavelmente a operações de censura contra qualquer expressão considerada sexualmente sugestiva na arte e na literatura. Ouse o feminismo é o slogan adotado na França por essa corrente extremista que pretende denunciar em qualquer lugar, em qualquer tempo, os estereótipos sexistas, machistas, etc. Mas também os espetáculos produzidos por autores considerados culpados por atentar contra a dignidade das mulheres. Alguns deles até julgados por um tribunal e com suas penas cumpridas, outros cujos eventuais atos supostamente criminosos prescreveram, outros ainda cujas ignomínias são denunciadas publicamente com base em testemunhos comoventes e muitas vezes autênticos, mas que podem se revelar bastante frágeis no que diz respeito ao restabelecimento de provas. Entre as campanhas mais recentes das feministas radicalizadas, encontra-se a Operação Wagon Sans Couillon, né, que é um termo francês, contra as violências sexuais nos transportes públicos, assim como as incitações sistemáticas e não críticas a denunciar o carrasco e também vários tipos de iniciativas em favor do uso do véu pelas mulheres muçulmanas, em tese, discriminadas por uma república alegadamente patriarco-heteronormativa. Para não falar das denúncias sem fundamento jurídico e nas diversas ameaças com o objetivo de impossibilitar a realização de conferências, colóquios ou espetáculos considerados homofóbicos, transfóbicos e sexistas e etc. Aqui é interessante porque ela vai voltar nisso depois para falar em relação à cultura do cancelamento e da censura, né? Censura prévia, por vezes, de determinadas obras ou até mesmo do aniquilamento de determinadas esculturas, de determinados monumentos, de determinadas peças, enfim. A Rodina Scott ela vai falar aqui de diversos movimentos em que se apresenta e se personifica, né, essa censura e essa cultura do cancelamento, enfim, sendo de fato utilizada. Na página 49 ela vai falar sobre a relação do envolvimento autoral, né, ou seja, quem você é o que vai definir, por vezes, do que você pode falar. É o famoso, né, aqui sobre o lugar de fala,
essa realização em relação ao seu próprio corpo, né, esse discurso encarnado que deve se adotar e etc. Então, na página 49, ela vai dizer o seguinte: blá blá blá, cadê? Aqui. O envolvimento. Bom, o envolvimento autoral com o ensino era condição sine qua non de uma autêntica experiência teórica. Falar de si, trabalhar sobre si, contar sua vida mais íntima, este era o credo de uma transmissão do saber que englobava forçosamente uma espécie de autoanálise, talvez de autoficção, de acordo com a própria definição do generificado, não generificado, binário, não binário, negro, branco, queer e etc. Assim como a despsiquiatrização de todas as orientações sexuais levou as pessoas antes agrupadas no grande catálogo das doenças mentais a expressarem a si mesmas fora das nomenclaturas impostas por um saber decadente, também os professores universitários passaram a considerar seu gênero ao anunciar sua experiência identitária. Escreve Annie-Claire Rebanier. Enquanto a subjetividade é levada em conta e até mesmo reivindicada pelos pesquisadores e pesquisadoras de origem anglo-saxônica, seus homólogos franceses continuam a cercar-se de mil precauções para provar que permanecem completamente neutros e impermeáveis a tudo aquilo que poderiam fazer a ligação entre sua vida pessoal e seu centro de interesse histórico. Isso aqui é interessante, né? Porque ainda se tem hoje, sobretudo nesses extremistas identitários, né, de que determinadas pessoas elas não poderiam falar de determinados assuntos simplesmente porque elas não encarnam isso no próprio corpo ou não vivenciam isso nas próprias experiências, né? Essa loucura é uma loucura delirante, de fato. Então, não importa se você é muito mais capaz intelectualmente de falar, por exemplo, sobre a história dos negros na América Latina. Você estudou tudo o que foi possível, né? Você escutou inúmeras pessoas, você viajou por inúmeros países, você visitou inúmeros lugares, você tem mais de 30, 20 anos ali de experiência sobre o assunto, sobre a temática, mas se você for branco, aí você tem que calar a boca. Aí você não pode falar nada, né? Ou então, não importa se você foi o cara que deu voz às mulheres que estavam sendo encarceradas, que estavam sendo jogadas às masmorras psiquiátricas, inclusive. Não importa se você simplesmente queria escutá-las em detrimento de colocar logo uma pecha de antemão de loucas, feiticeiras nelas. Não importa. Se você fez isso, mas é um homem, você não pode falar sobre isso, né? Porque você foi um homem. Então, Freud não pode falar sobre as histéricas. Freud não pode falar sobre as mulheres. Freud não poderia ter atendido nesse sentido mulheres porque ele jamais experienciaria o sofrimento de uma mulher. Ou seja, é aquela loucura de fato, né? De que você só pode atender um negro se você for negro. Você só pode atender uma mulher se você for mulher. Você só pode... Imagina se a gente começar a filtrar, né? Então, olha, você só pode me atender se você entender o que é o sofrimento de alguém que é louca por sorvete da Cairu. É ridículo, né? Pois é, exatamente. Era esse o ponto que eu queria chegar. Ah, Jéssica, mas é ridículo tu pegar esse exemplo do fato de tu seres louca pelo sorvete da Cairu com alguém que sofre na pele a questão da cor. Não é ridículo a partir da premissa que se utiliza pro entendimento e pro lugar de fala, inclusive. O lugar de fala, ele é ridículo. O lugar de fala, ele não deveria existir. Não nesse sentido de censura. Não significa dizer que alguém não possa simplesmente dar o seu testemunho em relação a um sofrimento que se passe. Mas você não pode encerrar a discussão como se o seu sofrimento ele falasse melhor do que a própria teoria, do que a própria estatística, do que a própria história. Então é o seguinte, você é super capaz de falar sobre aquele assunto porque você só estudou isso a sua vida inteira. A pessoa que nunca estudou nada, que nunca leu nada, simplesmente porque ela sente aquilo ali, porque ela sofreu na pele alguma coisa que tenha relação com a teoria, ela é muito mais capaz do que você. Não é. Isso é loucura. Isso aniquila, inclusive, a própria psicanálise nesse sentido. O lugar de fala para a psicanálise ele é um absurdo, ele é um completo absurdo. Por quê? Porque você está corporificando
o inconsciente. Esse mesmo inconsciente que você utiliza para respaldar inúmeras outras coisas, você desconhece ou você nega quando você diz que o corpo ele tem que vir antes de qualquer coisa. Que a experiência sensorial ela tem que vir antes de qualquer coisa. Isso é um absurdo completo. Então, por exemplo, o médico ginecologista, homem, ele não pode mais falar anatomicamente do que é a anatomia de uma mulher. Por quê? Porque ele não é mulher, então ele não tem o corpo de uma mulher, então ele não vai saber de um fato do que é aquilo ali. Não, mas ele estudou a teoria, ele viu na prática, ele atendeu o paciente. Não, mas não interessa, ele não é uma mulher. Isso é loucura. Isso é loucura, tá? Bora lá. Na página 52, a Rudina Escobar vai falar disso, inclusive, que eu tô falando agora, né? Que isso tudo tem um nome, se chama sentimentalismo. Quem fala muito bem disso é um autor que eu já citei aqui pra vocês no Instagram, o livro dele, que é o Theodore Dalrymple, com um livro chamado Podres de Mimados. Aliás, vários autores falam disso atualmente. Eu mesma falo disso atualmente. Estou escrevendo, aliás, estou organizando um livro que fala disso também, que eu vou publicar a qualquer momento, que tem relação direta com a própria cultura do cancelamento, né? E vai ser abordado também lá esse sentimentalismo em relação à própria cultura do cancelamento. Então a Rudina Escobar vai falar aqui basicamente de sentimentalismo e a ignorância do sentimentalismo. Então ela diz o seguinte aqui na página 52. Tornando-se sujeitos de pleno direito e, mais ainda, empreendedores de si mesmos, os desclassificados tomavam, portanto, a palavra para afirmar sua revanche sobre um poder médico do qual haviam sido vítimas. A autoridade não era mais outorgada aos sábios encarregados de estudar casos, mas a indivíduos que recusavam o estatuto que o saber médico e o psiquiátrico lhes atribuía. Isso aqui é fenomenal, é exatamente isso que eu estou falando agora para vocês. Blá, blá, blá. Agora cabia a eles, e somente a eles, olha só, o direito de contar sua história, segundo o princípio da emoção, da sensação e da compaixão. Sofro, logo existo. Cara, isso aqui é ouro. E assim, as categorias da ciência biológica foram literalmente pulverizadas em nome de um ideal de emancipação baseado numa compatibilidade identitária, no mínimo, discutível. A intersexualidade é uma identidade, escreveu Vincent Guillot. Uma cultura, e ela pega aqui, né, o que o autor fala. Uma cultura e não uma patologia ou um fato da natureza. Nós, ele está falando dele, e por isso ele pode falar, independentemente de todos os estudos que já se tenha em relação a isso, né? Nós, intersexuados, tentamos sair do discurso médico. Representamos efetivamente muito mais gente do que os médicos anunciam. Constituímos 10% da população. Foda-se estatística, né? Foda-se estudo, foda-se tudo isso. Pois consideramos que qualquer pessoa que não corresponda aos padrões morfológicos do macho e da fêmea é de fato intersexuada. Ai, meu Deus. Vou dar seguimento porque na página 53 e 54, né, ela vai demonstrar o quão absurdo é isso, sobretudo se a gente levar em consideração a questão do imaginário infantil. Como essas discussões de gênero, elas são assim, perigosas, sobretudo em relação à infância. Por quê? Primeiro, vai lá, a Rudina Escobar é uma psicanalista, então ela sabe muito bem do que se constitui a infância, sobretudo no sentido psicanalítico. A infância, sobretudo no sentido psicanalítico, eu acho que no sentido universal nesse sentido, né? Ela é constituída de imaginário. Ela não é constituída de uma linearidade factual, né? De uma realidade externada que você tem acesso. A criança, ela vive num mundo imaginário, fantasioso, completo, né? E criança cria, de fato, né, inúmeras identidades, inúmeras representações de si, porque não se sabe muito bem ainda que se é, porque isso está num processo de constituição, né? Então, imagina, se o meu filho falar pra mim que ele é, sei lá, o Superman, né? Mamãe, eu sou o Superman, né? E aí eu vou abrir a janela do meu apartamento e vou falar, tudo bem, meu filho, então voe, que nem um Superman, porque você se entende, você se vê como o Superman. É absurdo, né? Novamente, é ridículo, né? Tá, então por que não seria ridículo você escutar a mesma coisa do seu filho em relação, por exemplo, ao sexo dele?
Uma criança que diga pra você, uma criança de 4 anos, 5 anos, 3 anos, que diga pra você: mãe, eu não sou menino. Eu tenho pipi, mas eu não sou menino, eu sou uma menina. Aí isso você não acha ridículo. No sentido de que com isso você vai atuar. Com isso você vai pegar e fazer uma completa transformação do seu filho. Você vai medicalizar o seu filho. Você vai fazer, assim, intervenções cirúrgicas no seu filho. Intervenções psicológicas por vezes. Entenda que a base ela é a mesma, é o imaginário. É o não entendimento de si que está sendo constituído ainda. Da mesma maneira como é ridículo eu abrir a janela do meu apartamento para o meu filho se jogar da janela com a suposição de que ele vai voar porque ele se entende, ele se vê, ele se sente como o Superman, é ridículo eu fazer um monte de transformações com a minha criança porque ela se sente, ela se vê, ela se entende em um sexo que não o dela de nascimento. É ridículo da mesma maneira. E criminoso por vezes. Então aqui na página 53, a Rodina Escola fala o seguinte. Deixa eu só ver de onde é que eu vou começar a ler pra vocês. Vou começar a ler daqui, olha só. Ela diz o seguinte: se os intersexuados recusavam a cirurgia a que haviam sido submetidos no nascimento, decidida por seus pais, os transgêneros reivindicaram o direito a transições desde a mais tenra idade, sendo sabido que muitas crianças afirmam ser de um gênero que não corresponde à sua anatomia, os meninos vestindo-se de meninas e as meninas de meninos, fenômeno banal, óbvio, para qualquer ser humano pensante, com mais de 2 neurônios. É impossível não ficar horrorizado com a ideia de administrar-lhes bloqueadores de puberdade e outros hormônios nocivos, mesmo que, na maioria dos casos, nada permita classificá-los de imediato na categoria dos transexuais, dos disfóricos de gênero, uma categoria nosográfica na psiquiatria, ou de transgêneros antes que atinjam pelo menos a maioridade sexual, fixada por lei nos 15 anos. Ora, isso ela está falando lei, né, no sentido lá da França, a Rodina Escola é francesa, tá? Ora, essa prática torna-se cada vez mais corriqueira, chegando a ser apresentada pela imprensa como uma grandiosa experiência necessária para o pleno desenvolvimento de crianças em sofrimento. Olha que loucura. Então, olha, coloquem bloqueadores de hormônios nos seus filhos, né, desde a mais tenra idade, né, na infância. Por quê? Porque aí vocês estão sendo pais muito amorosos e que se preocupam. Por quê? Porque a criança, quando nasce num corpo que não é o seu, de origem, ela vai sofrer na infância. Olha a psicose coletiva, que é pregada, inclusive, por vezes pela própria imprensa. Foi assim que, em setembro de 2020, um menino de 8 anos de nacionalidade francesa foi qualificado pelos pais como menina transgênero, porque ele afirmava que não tinha nascido no corpo que era o seu e que cometeria suicídio se fosse obrigado a viver segundo um modelo de masculinidade. Primeira coisa, né, pra gente pensar aqui, isso não é um linguajar de um menino de 8 anos de idade. Isso é a primeira coisa. Isso não é um linguajar de uma criança de 8 anos de idade. Eu vou cometer suicídio se eu viver através dos princípios de uma masculinidade. Isso não é linguajar de uma criança de 8 anos de idade. Primeira coisa, tá? Diante desse sofrimento espantoso, os pais decidiram, com o apoio da diretoria da Universidade de Aix-Marseille, registrá-lo na escola com um novo prenome. Depois de várias perícias médicas, a criança foi declarada transgênero e sua identidade modificada no registro civil. Iniciou-se então a administração dos hormônios necessários para sua transição. E a imprensa relatou a emocionante história de Lily, nascida no corpo de um menino, apagando assim a anatomia em prol de uma construção generificada oriunda de um imaginário infantil que, como se sabe, é povoado de mitos, crenças, fantasias em que homens e mulheres se camuflam em animais, dragões ou quimeras. De maneira geral, todas as histórias de crianças acometidas de disforia de gênero são apresentadas pelas mídias progressistas como magníficas, progressistas esquerdistas, tá? Bora dar um nome exato, porque a Rodina Escola aqui ao longo do livro, ela vai dar um nome exato, por exemplo, no entendimento dela, tá?
em relação à extrema-direita, à direita, ela fala muito disso, né, em vários momentos. Então aqui não fica camuflando também, né? Progressismo, o que é o progressismo? É esquerdismo, tá? Então dê o nome exato. Como magníficas aventuras em que pais heróicos enfrentam corajosamente uma opinião pública hostil. Contudo, não vemos como se pode afirmar corretamente que uma criança de menos de 15 anos nunca é parte consentidora numa relação sexual com um adulto. Mas considerar, por outro lado, que ela seria suficientemente madura, ou seja, consentidora, para resolver por si mesma realizar tal transição. E por que deveríamos proibir a cirurgia na primeira infância em intersexuais, mas autorizá-la para uma criança não púbere, que afirma desejar mudar de sexo? Eis as aberrações às quais a deriva identitária pode nos levar. Aqui na página 55, a Roudinesco ela vai mostrar, inclusive, como é que as próprias redes sociais elas podem influenciar nesses casos em relação às crianças, sobretudo, né? Por isso que eu falei para vocês que isso não era um linguajar de uma criança de 8 anos de idade, por exemplo, tá? Então aqui, na página 55, a Roudinesco diz o seguinte: no relatório escrito em 2018, David Bell constatava que o número de demandas de transição entre os menores de idade aumentou de modo vertiginoso, mais de 200%, entre 2010 e 2018, sob a influência de redes sociais. Sobretudo o Transgender Heaven, que incentivavam adolescentes angustiados a reivindicar a transição para pôr fim a seus sofrimentos. Ser transgênero é a solução para você parar de se sentir um merda. Fecha aspas. David Bell acusava os médicos de acelerar as transições sem considerar outros diagnósticos possíveis. E concluía que, nessas condições, não era possível dar nenhum consentimento fundamentado, o que lhe valeu uma acusação de transfobia. E aqui a Roudinesco vai, inclusive, falar de outra questão, né? De como o simples fato de você questionar determinadas coisas, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, o que ela fez aqui, isso é, assim, tenta se silenciar através desses extremistas, né, identitários, tenta-se silenciar tudo isso com determinadas alcunhas pejorativas e criminosas. Porque, sobretudo aqui no Brasil, por exemplo, a homofobia se tornou crime equiparável ao racismo, assim como a transfobia e etc., lesbofobia e etc. Então, se alguém te acusa de ser transfóbico, bora pegar aqui o exemplo do Brasil, né, aqui no Brasil especificamente, essa pessoa está te acusando de um crime. Mais do que isso, ela está tomando, né, determinados aspectos morais, né, dos teus próprios sentimentos em relação a tudo isso. É por isso que determinadas pessoas se retraem. Porque ninguém quer ser acusado de transfóbico, de homofóbico, de racista. Então eles tentam silenciar, colocando essas alcunhas pejorativas e criminosas, né, nos seus interlocutores ali. Né? Então não fala sobre isso, não, eu vou te chamar de transfóbico. Né? E aí ele dá um segmento aqui. O diretor associado do serviço, Marcos Evans, membro do conselho da Tavistock Clinic, pediu demissão. Porque, enfim, né, houve essa acusação de transfobia. E ele diz o seguinte: o medo de ser acusado de transfobia imobiliza a capacidade de pensar de forma crítica. Não há nada de alarmante no fato de milhares de jovens, meninas e meninos se sentirem desgostosos com o próprio corpo e quererem mudar. Não é um despropósito questionar se permitir que um pré-adolescente tome decisões que modifiquem seu corpo não poderia a longo prazo ter graves consequências sobre sua saúde mental. Então é isso, né? É por isso que, primeiro, né, a gente sempre, né, tem que ter cuidado, né, com a maneira como a gente fala, né, como a gente fala, etc. Mas, por exemplo, se eu hoje, tocando nesses assuntos, sobretudo em relação a determinados assuntos que devem ser discutidos em sala de aula, né, por exemplo, no meu caso, que eu sou professora universitária, se eu hoje, tocando nesses assuntos,
simplesmente por tocar e colocar um outro lado para se pensar, né, ou até se pensar de uma maneira crítica de todas as possibilidades, se alguém simplesmente olha para mim em sala de aula, ou até mesmo aqui, né, e diz que eu sou transfóbica por conta disso, primeiro, se for aqui, eu vou tirar print e eu vou abrir uma queixa-crime contra você, porque eu vou querer que você prove que eu cometi um crime, porque transfobia é crime. Então eu não vou tomar isso simplesmente como um discursinho de internet. Não, eu vou judicializar isso, porque é isso que tem que se fazer. Você está dizendo que eu cometi um crime, então você vai ter que provar que eu cometi um crime. Né? Então, é isso que tem que se fazer para acabar, inclusive, com o que está acontecendo, ou seja, esse silenciamento da discussão. E se acontece em sala de aula, eu presencialmente, eu vou filmar e vou ter uma prova e vou abrir um BO. E vou processar qualquer um que me acusa de um crime sem eu cometê-lo. É isso que todos nós deveríamos fazer, para que nós não fôssemos silenciados por esses extremistas. Porque eles são extremistas. A Rudina Escola começa a falar da Judith Butler aqui na página 56. Ela diz o seguinte: Cadê? Aqui. É a filósofa Judith Butler que devemos a reflexão mais política sobre a questão queer. Apoiando-se no pensamento francês dos anos 70, Michel Foucault, Lacan, Derrida, ela preconizou, em 90, um culto dos borderlines, ao afirmar que a diferença sexual era sempre fluida e que, por exemplo, a causa transexualista poderia ser uma forma de subverter a ordem estabelecida e recusar a norma biológica. Desde muito cedo, Butler sentia-se ela própria numa situação sem fronteiras e fora das normas, por causa de sua identidade de mulher judia criada no judaísmo, mas radicalmente crítica à política do Estado de Israel. Eu gosto disso que a Rudina Escola faz, né? Porque ela faz uma leitura desses autores para tentar mostrar de onde é que surge, inclusive, a teoria deles. Ela faz isso também com Michel Onfray, naquele livro Freud, Mas Por que Tanto Ódio? Né? Eu gosto disso, porque mostra-se, no final das contas, primeiro, que a psicanálise ela é universal de fato, né? E segundo, que nada é à toa. Isso é uma coisa bem interessante, né? Percebam sempre, está aí, um adendo aqui. Percebam sempre que sempre é uma questão pessoal, muito pessoalista, de determinados extremistas, né, em relação a determinados discursos. Percebam quem são as feministas radicais, como é a vida delas, né, o que elas vivenciam no seu dia a dia. Percebam isso. Percebam que são esses extremistas em relação às discussões de gênero, transgênero, homossexualidade. Percebam isso. Porque aí vocês vão entender que não é uma questão científica, não é uma questão de entendimento teórico, mas é uma questão pessoal que tenta se modificar através da teoria que se prega. Cara, mas isso é 100%. Sempre quando eu vejo esses caras aí completamente extremistas e etc., eu vou dar uma olhadinha na vida deles, a leitura tá ali, pronta para ser feita, né? Desde muito cedo, Para pensar a questão, ela desenvolveu a ideia totalmente estranha aos autores nos quais se inspirava, Lacan, Derrida, Foucault, etc., de que os comportamentos sexuais marginais e perturbados, transgenerismo, travestismo, transexualidade, etc., nada mais seriam que formas de contestar a ordem dominante, familiarista, paternocêntrica, heteronormativa e etc. Essa posição militante não era racional, e sim baseada num desejo de inverter a norma, o que lhe valeu a animosidade de boa parte das feministas francesas, que a acusaram de diferencialista, censurando sua atitude crítica em relação à laicidade republicana e à proibição dos signos religiosos na escola. Butler valoriza especialmente o porte do véu islâmico como signo de revolta identitária, negando o fato de que esta reivindicação pudesse... Isso aqui é maravilhoso. Olha isso daqui que a Rudina Escola vai falar, né? Negando o fato de que esta reivindicação pudesse ser, em primeiro lugar, o estereótipo de uma submissão da mulher a uma ordem religiosa obscurantista, virilista ou altamente paternocêntrica. O que ela está dizendo basicamente aqui? Tu és uma idiota,
eu tô traduzindo, tá? Em jessiquês, tá? Tu és uma idiota, uma burra ou uma hipócrita. São as 3 possibilidades. Inclusive, aliás, as 3 podem estar juntas no mesmo entendimento, tá? Só para facilitar, então. Por quê? Porque isso que tu estás defendendo como o suprassumo da revolta, dos oprimidos, etc., é parte de uma cultura opressora que oprime, inclusive, essas mulheres que tu supostamente defendes. Isso aqui é ouro. Essa leitura da Roudinesco, muito honesta, e novamente a Roudinesco, uma mulher de esquerda, mas que não é cega ou não é idiotizada, pelo menos, e minimamente com uma honestidade intelectual aqui. Como é que tu me dizes que tu és alguém que está se rebelando contra a ordem normativa, patriarcal e etc., se tu estás saudando uma submissão patriarcal de determinado extremismo religioso? Tu és doida. Isso aqui é maravilhoso. E aí, enfim, eu já vou passar por um outro entendimento mesmo, porque senão a live vai ficar muito longa, tá? No capítulo 3, bom, a Roudinesco ela vai terminar, né, aqui as questões que envolvem. Nesse capítulo aqui que eu tô trabalhando, o capítulo 2, ainda é sobre a questão de gênero, tá? Ela vai finalizar, tem muita coisa ainda que a gente poderia falar, é algo, inclusive, até interessante, talvez eu faça futuramente um curso sobre isso, sobre todos esses temas que ela está trabalhando aqui no livro dela, porque realmente eles dão muito pano para a manga, mas eu vou seguir, senão eu não vou conseguir finalizar tudo isso. Eu só vou pegar aqui o finalzinho, então, do capítulo 2, que ela vai finalizar toda essa discussão, em que ela diz o seguinte: passa-se sem nem perceber da civilização à barbárie, do trágico ao cômico, da inteligência à tolice, da vida ao nada e de uma crítica legítima das normalidades sociais à recondução de um sistema totalizante. Ou seja, eu peguei esse parágrafo aqui final para mostrar de que maneira, né, se há um risco de se comprar determinados discursos psicóticos do identitarismo. Porque o que se visa é isso daqui, é uma totalidade, né? E é uma totalidade psicótica, por vezes. Então aqui no capítulo 3, o capítulo 3 é para falar sobre a questão das raças, né? Da raça, né? Desconstruir a raça, basicamente. Não vou me prolongar muito nele, mas eu vou pegar aqui uma discussão que ela vai trabalhar na página 74. Por que eu não vou me prolongar muito nele? Porque não é uma discussão que eu me interesso, tá? Eu até falei isso pra vocês na outra live, não é uma discussão que eu me interesso, e eu acho que tem coisas mais interessantes para abordar, como, por exemplo, o capítulo 2, o próprio capítulo 4, enfim, que pra mim são mais interessantes. Mas ela fala uma coisa aqui no capítulo 2 que pra mim é bacana, é interessante pra gente colocar aqui, que tem a ver com tudo isso que a gente tá discutindo, mas só que no entendimento dela, em relação aqui à raça, né? Que ela vai demonstrar de como as diferenças elas são essenciais no nosso processo, né, de constituição. Então ela diz o seguinte, aqui na página 74. De perto e de longe, esta é a lei da própria humanidade. Se todo mundo se parece, a humanidade dissolve-se no nada. Se cada um deixa de respeitar a alteridade do outro, afirmando sua diferença identitária, afirmando sua diferença identitária, a humanidade mergulha no ódio perpétuo ao outro, né? Então esse é o problema, esse é o risco maior de um identitarismo radical, né, extremista. Ou seja, você vai dizimar a civilização e a humanidade, basicamente, porque a gente ia começar a viver em blocos, em grupos, e a gente ia se aniquilar porque a gente não suporta a alteridade, né, o outro, no final das contas. O capítulo 4, bora lá, deixem só pegar aqui para vocês. O capítulo 4 vai discutir a questão das pós-colonialidades, né? E aí ela vai mostrar, por exemplo, aqui na página 125, nessa discussão, aquilo que eu havia falado para vocês logo no início, né? Que esses autores atuais, eles não conhecem, e esses grupos atuais, eles não conhecem os autores clássicos e os conceitos que foram trabalhados por esses autores clássicos. Então ela pega isso, por exemplo, em relação ao Derrida, com o conceito de desconstrução, né? Então ela coloca aqui o seguinte, na página 125.
blá blá blá. Deixa eu só ver se eu começo desde o início ou só dessa parte que eu grifei aqui. Tá, vou começar dessa parte que eu grifei aqui. Sobre o conceito, né, do que se trata o conceito de desconstrução. Ela diz o seguinte: inventado em 67, o termo desconstrução, muito mal compreendido por um bom número de comentadores, remetia em sua própria definição a um trabalho de crítica e descentralização, um trabalho